Olha aqui, você viu que coisa bonitinha, vou até botar esse lápis aqui, porque esse livrinho chegou às minhas mãos assim. Ele se chama Voz Ativa, o Manual do Jornalismo Antifeminicídio. Foi escrito pela Niara de Oliveira e pela Vanessa Rodrigues e editado, essa gracinha, essa teteia, essa coisa fofa. Um bloco de jornalista. Pela Drops Editora. E o que ele é? Ele é um bloco de jornalista, essencialmente. Porque o que ele é? Ele é um manual para jornalistas. Eu acho que ele é um livro que deve ser adotado em todas as faculdades de jornalismo. Agora, olha que ediçãozinha mais caprichada, tem adesivos aqui que dizem não esquecer nunca mais, atenção, importante. E ele é exatamente isso, ele é um manual, ele é um caderninho, ele é de fato um caderninho para você escrever e fazer anotações e tal. Mas é um tipo de educação fundamental, importantíssima. Hoje a gente está falando tanto em feminicídio, e uma das coisas que a gente não está prestando atenção é a forma como a mídia está lidando com isso. Então, ele se chama voz ativa porque, na maioria dos casos, ainda se usa voz passiva. A mulher foi encontrada morta. Mulher é morta. Cara, a mulher não foi encontrada morta. Não foi assim que caiu um raio do céu e ela foi morta. Uhum. Então, esse tipo de vício que você tem, a outra coisa que elas apontam, aqui elas fazem considerações muito importantes, elas partem de um livro delas mesmas, que foi, aliás, finalista do Jabuti, e se chama Histórias de Morte Matada, Contadas Feito Morte Morrida. A narrativa de feminicídio na imprensa brasileira. Eu tenho a impressão que eu falei desse livro, ou aqui, ou no jornal, porque é um livro muito importante. E mostra esse tipo de coisa, sabe? Tem umas coisas que eu marquei aqui porque eu achei tão importantes. Uma das coisas, por exemplo, é esse uso do termo suposto, que me irrita mais no poder, porque o cara é pego coberto de sangue dos pés à cabeça, com a faca na mão, e aí quando a gente faz a notícia, ou quando vem a notícia, tá, o suposto assassino... Não! Né? Esse suposto, a gente sabe, isso é feito... Para escapar de processo. Não é só para escapar de processo, é porque você pressupõe a inocência até a prova em culpado. Quer dizer, enquanto o cara não é julgado, você não pode dizer que ele é um assassino, porque a justiça ainda não cumpriu isso. Mas está errado. Há um momento... Olha aqui, o termo suposto, embora possa ser usado para indicar uma hipótese, quando empregado em excesso, pode transmitir a ideia de falsidade ou dúvida injustificada. E é isso que ele traz. E é isso que irrita tanto o leitor, porque eu acho que como jornalistas, como gente que escreve para outras pessoas lerem, a gente tem que se pôr no lugar das outras pessoas. E eu, como leitora, como ouvinte, cada vez que o jornal diz de um sujeito que é obviamente um assassino, obviamente um criminoso, que ele é o suposto assassino, quando é óbvio que foi, quando ele confessou, quando ele foi preso em flagrante, isso me faz descrer da justiça e me faz crer da imprensa também. Eu acho isso um problema tão difícil. É um problema muito difícil, mas a gente tem que pensar sobre esse problema. Não, é claro, não é porque é difícil que a gente não vai pensar sobre isso. Mas porque existe a presunção de inocência. Existe a presunção de inocência, mas mesmo quando o cara está coberto de sangue, com a faca na mão, pode ser que alguém tenha entrado, jogado um balde de sangue nele, ou de tinta, whatever, enfim. Não, evidente que eu estou exagerando aqui. Mas eu acho que até aqui, o que ela diz aqui, o desafio para o jornalista é encontrar o equilíbrio entre a presunção de inocência e o dever de informar com clareza e precisão. Uhum. Se você diz que um assassino confesso é o suposto assassino, você não está sendo preciso.
você está dando uma margem de dúvida ali para aquele cara Claro, que ele não merece, claro, sabe? claro. Então, o que eu gostei muito, olha, elas concluem dizendo isso: o objetivo não é antecipar um julgamento, e sim fornecer ao público informações factuais e contextualizadas sobre o andamento do caso. Uhum. Então, a gente tem que pensar muito em como a gente está escrevendo esse guia. Eu acho excelente, eu acho que ele deveria ser adotado em todas as faculdades de jornalismo, provavelmente será, porque é um recurso maravilhoso, ele tem fontes de dados e de pesquisas. A forma da edição é espetacular. Né? É uma obra de arte, né? Está aqui, olha, elas têm recursos para jornalistas, está vendo? Tem sugestões de fontes complementares e lista de fontes especializadas. Então, digamos, é um livro dedicado à categoria, mas que eu acho que pode se tornar uma leitura interessante para qualquer pessoa. E pelo que eu estou entendendo do que você está descrevendo, no fim das contas, é um desafio a tentar escapar dos clichês diversos que a gente usa. Exatamente. Para pensar sobre, de fato, o que são as histórias que a gente está contando. Exatamente. E tem, olha, elas dizem o que você tem que fazer antes da apuração. Você tem que se preparar emocionalmente para início de conversa, né? Durante a apuração, como é que você deve se comportar? Após a apuração e a publicação, ritual de desligamento, criar um hábito que marque o fim do trabalho, caminhar, ouvir música, o que for, processamento emocional e não levar o caso para casa. Você vê, ele é muito voltado para a nossa profissão também, porque cobrir esses casos é emocionalmente exaustivo. Eu nunca consegui. Eu tive que cobrir 2 casos horríveis, e um foi o assassinato de uma menina chamada Araceli, Uhum. e eu estava grávida. Caso famoso. Eu estava grávida naquela época. Chefia de redação idiota. Sinceramente, você não manda uma jovem grávida, aliás, muito jovem. Chefia de redação idiota. E muito grávida para cobrir o caso de um assassinato de criança terrível, né? Aí, o papel das redações e dos editores, até que a saúde mental da equipe é uma responsabilidade institucional. Redações devem possuir rodízio de pautas, briefings e debriefings emocionais, acesso a psicólogos, enfim, está tudo aqui no papel, sabe? Então, eu acho esse livrinho precioso. Eu não traria normalmente, porque, como você vê, ele é um manual de jornalismo para jornalistas, mas eu acho que ele vai além. Eu acho que dá para a gente pensar, como hoje todo mundo escreve em rede social, como todo mundo reage em rede social, e como esses assuntos fazem parte do nosso cotidiano, esse livro dá muito o que pensar. Eu acho que ele é um bom presente para quem está pensando em escrever, para quem escreve. Jornalistas têm que ler, jornalistas que... Não só os que cobrem essa área, porque a gente nunca sabe quando a gente vai ter que escrever sobre o assunto. Não, o tema é importante, a gente está escrevendo mais sobre isso, a gente está... O jornalismo descobriu que feminicídio existe, né? Pois é. E o que eu quero dizer com essa frase é... A gente parou também classe, né? A gente parou de falar de crime passional, a gente parou de Isso falar... é uma coisa que elas observam aqui. A gente já passou a tratar a coisa pelo que a coisa é. É um crime de ódio. É um crime de ódio contra mulheres. E que está intimamente ligado ao sentido de posse que o homem tem da mulher, né? E que tem crescido porque a mulher cada vez mais ocupa espaço na sociedade e o homem não está preparado para isso, ou nem todos os homens estão preparados para isso. Eu acho que é mais do que isso. Eu acho que tem isso, mas a gente tem muitos índices. A gente tem muitos índices mostrando que o aproveitamento
na escola e na universidade de mulheres está maior do que o de homens. Então isso quer dizer que você forma cada vez mais mulheres do que homens. Sim. Na classe média baixa, o número de mulheres formadas já é muito superior ao de homens formados. Isso dá uma diferença de renda. Então, numa cultura que é machista, você tem uma quantidade de homens se sentindo inferiores a mulheres por causa de renda. Porque, se você considerar o que constitui a pessoa ser vencedora ou não na nossa sociedade, ainda é renda. É renda, claro. Então, claro. É complicado. Não, e aí tem coisas culturais, né? O menino precisa sair para trabalhar porque os pais acham que ele tem que trazer dinheiro para casa. A menina precisa menos. E isso é uma das coisas que vão... Enfim, a gente está num momento crítico muito na sociedade complicado. Em relação a isso. Muito complicado. E esse livro, eu achei excelente como livro. Eu achei extraordinário como apresentação. Porque, em geral, você está na faculdade, as obras de referência são sempre chatas, né? Não são edições. Eu estou dizendo chatas no sentido de monótonas visualmente. Uma edição assim convida. Não tem uma coisa lúdica, que essa daqui tem. Por que um livro na faculdade não pode ter os adesivinhos, né? Claro. É lindo o caderninho, olha, o perfeito caderninho do jornalista. Voz Ativa. Voz Ativa, o Manual do Jornalismo Antifeminicídio, da Niara de Oliveira, Vanessa Rodrigues, e com parabéns enormes para a editora Drops, porque eles fizeram um trabalho... Aliás, a Drops é super caprichosa, é uma editora muito pequena, mas faz cada coisa tão linda, sabe? Elas são tão caprichosas que eu fico feliz quando eu vejo cada lançamento deles. É sempre muito caprichado, feito com muito amor. Esse aqui é um exemplo.